E aí galerinha, professor Jadson Rodrigues. Bom pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre potenciação, beleza? Algumas características e propriedades. Bom, potência de um número real com expoente inteiro, como é que funciona? Então eu tenho aí a elevado a n, onde esse n é um número inteiro, beleza? E o a é real. Nós temos algumas condições para esse a aí, certo? Esse a tem que ser maior que 1, aqui ó, certo? E essa quantidade de fatores vai depender do meu expoente, que é o n, vou chamar de expoente. Se esse meu n for 3, eu vou ter 3 fatores. Se esse meu n for 5, 5 fatores e assim sucessivamente. Beleza? Então nós temos aí, ó, a diferente de 0, certo? Se o a for diferente de 0, a elevado a 1 é ele mesmo. A elevado a 1 é o próprio a, lembrando que para a diferente de 0. A elevado a menos n, olha aqui, quando eu tenho a base, que eu chamo aqui, esse a é a minha base, beleza? Então eu tenho aqui, ó, a elevado a n, esse n é o meu expoente, tranquilo? Expoente, beleza? O meu a é a base, certo? E o resultado, certo? O resultado dessa operação aqui eu vou chamar de, vamos chamar de C. Ele vai ser a minha potência. Tranquilo? Então, conhecendo todos os elementos, quando o meu expoente for um número negativo, que é o que acontece aqui, o que é que eu faço? Eu sempre pego o inverso desse meu expoente. Como assim? Vamos pegar aqui um exemplo numérico para facilitar. 2 elevado a menos 2. Observe que o meu expoente, ele é um número negativo, certo? Então o que é que eu faço? Eu vou colocar 1 dividido por 2 elevado a 2. Observe que eu peguei o inverso, beleza? E quando eu faço isso, eu altero o sinal do meu expoente, ó, ele ficou positivo agora. Então, sempre que esse menos aparecer, você vai fazer assim. Coloca 1 e coloca essa potência embaixo. Tranquilo? Então, aqui vai ficar quanto? 1 dividido para 4. Porque 2 elevado a 4 dá 2 é igual a 4. Tranquilo? Então, vamos para frente. Então vamos para as propriedades aí, ó. Propriedades das potências com expoentes inteiros. Então nós temos, quando eu estou multiplicando dois números com expoentes, beleza? Observe que aquilo que está acontecendo aqui, ó, a minha base, que é aqui, ó, tá igual. Sempre que isso acontecer, como é que eu resolvo? Então, por exemplo, 2 elevado a 3, que multiplica 2 elevado a 4. Como é que eu faço isso? Eu repito a base. Quem é a minha base aqui? Não é 2? Repito a base e somo os meus expoentes, ó. 3 mais 4, 2 elevado a 7. Que é o que aconteceu aqui, ó. M mais N. Beleza? Só posso fazer desse jeito se a minha base for igual. Tranquilo? Caso esse 2 aqui, ó, caso essa base aqui não fosse 2, se fosse, por exemplo, um 3, eu não poderia fazer isso. Beleza? Show de bola. Vamos para a propriedade 2. O que é que a propriedade 2 diz? Divisão de potências de mesma base. Então eu tenho aqui, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 2. Beleza? É o que está acontecendo aqui, ó. Como é que eu resolvo? Repito a base. No caso, a minha base aqui é 2. E o que é que eu faço com os expoentes? Eu subtraio os expoentes. 4 menos 2 é igual a 2. 2 elevado a 2. Beleza? Propriedade número 3. Potência de uma potência. Então, aqui independe da base. Não importa quem é a base aqui, certo?
Então, vamos chamar aqui essa base de 3. 3 elevado a 2 está elevado a um outro número. 3, por exemplo. Como é que eu resolvo? Repito a base 3 e multiplico os expoentes. 2 vezes 3 é 6. Então, fica 3 elevado a 6. Beleza? O que eu ainda posso acrescentar é o seguinte, ó. Vamos continuar nessa propriedade aqui, ó. Observe que se eu tiver 3 elevado a 3 elevado a 2, o resultado é o mesmo. Vou multiplicar 3 por 2, continua 3 elevado a 6. Beleza? Essa troca aqui, em muitas situações, ela vai ser fundamental. Ou seja, você pode efetuar essa troca entre o 3 e o 2. Se tiver 3 elevado a 2 elevado a 3, você pode trocar para 3 elevado a 3 elevado a 2. Vai haver situações em que fazer esse tipo de troca vai ser fundamental. Beleza? Então, fique esperto. Próxima propriedade diz o seguinte: potência de um produto. Observe que agora eu tenho bases diferentes. Eu tenho bases diferentes e estou multiplicando essas bases elevado a um certo expoente. Como é que eu faço? Esse meu expoente, ele é distribuído para as minhas bases. Ou seja, vai ficar A elevado a M, que multiplica B elevado a N. Observe que foi o que aconteceu aqui, ó, elevado a M, tá? Aqui é um M também, que eu coloquei errado. Beleza? Então, o que foi que eu fiz? Eu simplesmente distribuí a minha potência, o meu expoente. Então, um exemplo numérico para facilitar. 2 vezes 3 elevado a 2. Isso é o mesmo que 2 elevado a 2, que multiplica 3 elevado a 2. Beleza? Aí eu resolvo separadamente, ó. 2 elevado a 2 é 4, que multiplica 3 elevado a 2 é 9. 4 vezes 9, 36. Beleza? Então vamos para a propriedade 5. O que é que a propriedade 5 diz? Divisão elevada ao mesmo expoente. Mesma coisa, ó, o que é que acontece? Esse expoente, ele vai distribuir para as minhas bases aqui no caso. Então, 3 dividido para 2 elevado a um certo expoente, 2 por exemplo, o que é que acontece? Esse expoente vai ficar no 3, 3 elevado a 2, e também vai ficar no 2, 2 elevado a 2. E eu resolvo separadamente da mesma forma. 3 elevado a 2 é 9, dividido por 2 elevado a 2 é 4. 9 sobre 4. Tranquilo? Vamos para a propriedade 6. Propriedade 6, ó, eu tenho uma fração elevada a um expoente negativo. Beleza? Lembra que quando eu tenho um número elevado a um expoente negativo, o que é que eu fazia? Eu pegava o inverso dessa potência, não era isso? Ficava 1 sobre A elevado a N. Aqui eu simplesmente inverto a minha fração. Se tá, então vamos apagar aqui rapidão, ó. Se tá A dividido para B elevado a N, eu vou simplesmente trocar o meu denominador e o meu numerador. Mas o que é que acontece com o meu expoente? Ele fica positivo. Beleza? Então, se eu tenho 3 sobre 2 elevado a menos 2, o que é que acontece? Eu inverto numerador e denominador. Vai ficar 2 sobre 3. Mas o meu expoente, ele fica o quê? Positivo, ó. Beleza? Simples assim. E por último, a propriedade 7, que diz o seguinte: eu tenho aqui uma base elevada a um expoente e esse expoente está elevado a outro expoente. O que é que acontece? Eu tenho que resolver do último para o primeiro. Como assim, ó? 2 elevado a 2 elevado a 2. Observe que se tivesse um parêntese aqui, se eu tivesse um parêntese,
Eu poderia fazer 2 vezes 2, 4. Ia ficar 2 elevado a 4, beleza? No entanto, quando não tem parêntese, que é o caso aí, eu tenho que fazer em forma de potência, ó. 2 elevado a 2, que por coincidência também vai ser 4, beleza? 2 elevado a 2 vai ser 4. E depois 2 elevado a 4 é 16, beleza? Show de bola? Bom, pessoal, essas foram as propriedades das potências. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima. Valeu!